Podcast 75. Desperte. De macacos a deuses. Saia da mentira aqui evolutiva. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, Rumo à Nova Humanidade. Se você é novo por aqui, agradecemos sua visita, e por favor, inscreva-se e ative as notificações, clicando no sininho, e se já é inscrito, por favor deixe seu like, para continuar recebendo nossos vídeos, e por favor, compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa. Isso é muito importante para você, e assim conseguimos manter a frequência de nossos vídeos, e também, para manter nosso canal no YouTube no ar, para continuar transmitindo sementes de conhecimento a todos os cantos do planeta. Instale gratuitamente nosso aplicativo para celulares Android, diretamente da Play Store, link na descrição deste vídeo, e mantenha-se sempre bem informado, com todas as matérias, vídeos, e informações de todos os nossos trabalhos em um único lugar. Visite também nosso site oficial, com matérias exclusivas que complementam nossos estudos e pesquisas, junto com tudo que também já publicamos no Facebook e no YouTube. Acesse rumanovahumanidade.com.br. Vamos agora à matéria de hoje, Podcast 75. Desperte, de macacos a deuses, saia da mentira aqui evolutiva. Muitas pessoas, de um século ou dois atrás, consideravam erroneamente que a origem do homem e do universo se corria no máximo há 6.000 anos antes do seu tempo. No entanto, muitos pensadores do remoto passado possuíram um conceito realmente científico do longo período da evolução humana. De acordo com o sânscrito, livro da Manu, cerca de século II a.C., o germe da vida apareceu pela primeira vez na água, por causa da ação do calor. Depois se manifestou como um mineral, uma planta, um inseto, um peixe, um réptil, um mamífero, e finalmente, em forma de homem. Outras escrituras bramânicas, de grande antiguidade, catalogam as encarnações de Vishnu, na seguinte ordem: peixe, tartaruga, varrasco, homem-leão, anão, homem com um machado, ramo, e Krishna. Novamente podemos reconhecer nesta alegoria uma noção pré-darwiniana de evolução. O peixe torna-se um réptil, o mamíferos, mais tarde, ocupa o seu lugar. Depois aparecem os primatas gigantes e anões. O Gigantopithecus tinha uma altura de 5 metros, enquanto o Pithecanthropus era curto de tamanho. O Cro-Magnon, o homem com um machado, foi o verdadeiro progenitor do homem moderno. O ramo é um símbolo do homem civilizado. Krishna representa a meta futura da humanidade, o homem cósmico. Estas notáveis ideias dos sábios indianos se antecipavam em vários milhares de anos à teoria da evolução. O antepassado do homem é um peixe. Criaturas viventes surgiram provenientes da água, dizia Anaximandro, no século VI antes da nossa era. Lucrécio, poeta romano do século I, pintou um quadro da sobrevivência do mais apto, no seu poema sobre a natureza. É absolutamente evidente que estas bem definidas noções da evolução existiram muito tempo antes de Lamarck e Darwin. E,
Há apenas 100 anos atrás, os darwinistas encontraram um muro de oposição, de ridículo e de temor. Em uma conferência, dada nestes penosos anos, sobre a evolução, a esposa de Sir David Brewster, sábio eminente, desmaiou ao ouvir uns fatos que os seus ouvidos não podiam suportar. Mesmo até há poucos anos, alguns estados americanos tinham leis que proibiam a discussão da teoria da evolução. Na verdade, não há nada de ofensivo na teoria da evolução, um processo cósmico de crescimento, desde as formas inferiores de vida, em direção às superiores, que encerra a promessa de um futuro maior para o homem. E, quem sabe, talvez os antigos maias tinham razão. De acordo com o seu livro sagrado, o povo, o macaco, é um descendente do homem primitivo. Uma comparação entre o conhecimento científico que prevaleceu há mais de 2000 anos, e as crenças generalizadas nos últimos 300 anos, leva-nos à conclusão de que os antigos superaram os nossos antepassados na interpretação dos fenômenos que observaram. Os povos do passado acreditavam na tremenda antiguidade do mundo e da humanidade, antiguidade que era calculada em dezenas de milhares, e até milhões de anos. Para o europeu, dos tempos napoleônicos, a Terra e o homem foram criados por Deus há apenas alguns milhares de anos. No entanto, os asiáticos tinham diferentes pontos de vista. Os brahmanes da Índia calculavam a duração do universo, ou o dia de Brahma, em 4.320 milhões de anos. Os drusos do Líbano estabeleceram o início da criação 3.430 milhões de anos atrás. A atual idade da Terra considera-se que é de cerca de 4,6 bilhões de anos, enquanto a da crosta é estimada em cerca de 3,3 bilhões. Entre estes números surgem estranhos paralelos. O realmente extraordinário é o cálculo do tempo dos brahmanes, em milhares de milhões de anos. Uma cronologia cósmica deste tipo era desconhecida até os nossos dias. De acordo com Simplício, século VI da nossa era, os antigos egípcios levaram registros de observações astronômicas por 630 mil anos. Os arquivos da Babilônia tinham uma antiguidade de 470 mil anos, escreve Cícero, com o aviso de que ele não acredita em tal afirmação. Hiparco, 190 a 125 a.C., referia-se a crônicas assírias, que se datavam até 270 mil anos no passado. Os sacerdotes egípcios disseram a Heródoto, no século V a.C., que o sol não nasceria sempre onde o fazia então. Isto significava que tinham levado registros da precessão dos equinócios, abrangendo um período de, pelo menos, 26 mil anos. O historiador grego, Diógenes Laércio, século III d.C., afirmava que os registros astronômicos dos sacerdotes egípcios começavam em 49.219 anos antes da nossa era. Fez também menção das suas anotações correspondentes a 373 eclipses solares, para o qual teria sido precisado um período de, aproximadamente, 10 mil anos. O historiador bizantino, Jorge Sincelos, afirmava que os cronistas dos faraós tinham anotado todos os acontecimentos ocorridos durante 36.525 anos. Martianus Capella, século V, escreveu que os sábios egípcios, antes de ministrar o seu conhecimento ao mundo, tinham estudado secretamente a astronomia por mais de 40 mil anos. A primeira dinastia, posterior ao dilúvio, foi reconstruída pelos sacerdotes babilônios, até 24.150 anos antes do seu tempo. De acordo com o Codex Vaticanus, a 3738, os maias conservavam seu sistema de divisão do tempo desde 18.612 anos antes da nossa era. Heródoto coloca o reinado de Osíris em aproximadamente o ano de 15.500 a.C., de acordo com as informações que lhe foram prestadas pelos sacerdotes da terra do Nilo.
fazia o aviso de que eu estava absolutamente certo da exatidão do dado. O calendário lunar da Babilônia e o calendário solar do Egito coincidiam no ano de 11.542 a.C. As contagens do calendário da Índia começavam com o ano de 11.652 antes da nossa era. De acordo com Platão, os sacerdotes egípcios previam a data do colapso da Atlântida 9.850 anos antes de Cristo, enquanto os livros zoroástricos fixavam o início do tempo no 9.600 a.C. Pode ser discutida a exatidão destes dados, mas não pode ser evitado chegar à conclusão de que os antigos estavam muito mais perto da verdade do que os estudiosos e clérigos de há 1 ou 2 séculos, que pensavam que o mundo tinha sido criado no ano de 4004 a.C., de acordo com o estudo cronológico bíblico do bispo Usher. O universo dos Brahmanes era quase tão antigo quanto o da ciência moderna. As crônicas dos maias, egípcios e babilônios remontam a uma maior antiguidade no tempo do que a nossa história faz. Considerando o que a nossa ciência tem ainda que aprender, seria presunçoso acusá-los de exagero. Os horizontes mentais dos povos da antiguidade eram vastos, e nós só estamos começando a ver hoje o que eles perceberam ontem. Os sacerdotes da Babilônia e do Egito acreditavam que o homem se civilizou há meio milhão de anos. Eles levavam registros históricos e astronômicos em seus arquivos, como nos dizem Simplício e Cícero. Podemos sorrir em relação a tais afirmações, e a concessão à civilização de cerca de 5.000 anos, para progredir desde o cavalo até o carro, desde os arcos e flechas até a bomba atômica, desde a barca até a nave espacial. Embora legitimamente deduzidos dos testes paleolíticos disponíveis atualmente, algumas deduções da antropologia são discutíveis. De acordo com a antropologia, apareceram macacos antropóides há cerca de 2 milhões de anos. Não eram nem homens nem macacos. Existe uma possibilidade de que tanto o homem moderno, como o macaco dos nossos dias, tenham um antepassado comum. Por conseguinte, se este período de 2 milhões de anos, que representa o lapso da existência do homem sobre a Terra, é considerado como se fosse um ano, então o Australopithecus apareceu no dia 1 de julho, o Pithecanthropus surgiu no dia 14 de outubro, o homem de Neandertal, e o de Cro-Magnon, nos dias 27, 28, 29 e 30 de dezembro. Hoje estamos a 31 de dezembro, sempre de acordo com esta escala, e cada dia teve uma duração de 5.500 anos. O homem primitivo começou a construir as suas ferramentas entre os meses de julho e setembro deste grande ano, e no início da segunda semana de dezembro, ele descobriu o fogo. Durante 11 meses deste grande ano da evolução, o antepassado do homem foi separando-se lentamente do reino animal, adotando uma postura ereta e desenvolvendo um cérebro maior. O nosso progenitor imediato é o homem de Cro-Magnon. Ele tinha um tamanho de 6 pés, 1,80 m. Ele era inteligente e bem parecido. Apareceu durante o último período glacial, faz uns 35.000 anos, e teve uma existência continuada até a aurora da história, em que se tornou o pai do homem moderno. O Neandertal, da Europa, não se parecia com ele. Tinha um tamanho de apenas 1,65 m, membros curtos e musculosos, ampla caixa torácica, e pesava por volta dos 82 kg. Este homem pré-histórico possuía uma testa muito pequena, em comparação com o de Cro-Magnon. Era muito feio. Durante o período mais primitivo da sua existência, o Cro-Magnon foi contemporâneo do Neandertal, a quem eliminou do cenário europeu, graças à sua fortaleza e inteligência. O Neandertal não era o avô do Cro-Magnon, apesar de haver cruzamentos ocasionais entre as raças, em benefício do mais primitivo, criando um tipo Neandertal misto. A evolução trabalhou durante centenas de milhares de anos para produzir o Neandertal a partir dos primatas. Se foi necessário um período de tempo tão longo para que se desenvolvesse esta criatura encorpada, desprovida de frente, sem queixo, e de nariz grosso, como pôde o mais evoluído Cro-Magnon,
ter se desenvolvido no espaço de alguns milhares de anos. Este é o seu retrato. Vestia-se com peles que estavam costuradas e bordadas, em cima ossos de mamute, pintava lindas figuras sobre a rocha, e usava calendários de acordo com a observação da lua. Dispunham até mesmo de um tipo de escola de arte. O nosso planeta teve períodos de glaciais inesperados de duração diferente. O último terminou, aproximadamente, há 12.000 anos. Mas existiram períodos interglaciares, em um dos quais vivemos nós ainda. Há 150.000 anos prevaleceu um clima quente, durante o qual a civilização poderia ter nascido, floresceu e, posteriormente, morta em uma avalanche de gelo e ondas do oceano. O homem de Cro-Magnon poderia ter sido um sobrevivente deste jardim do Éden. Tal hipótese explicaria o seu volumoso cérebro e dilatada frente. Ele também poderia ter transportado em si traços hereditários, provenientes de uma raça mais antiga, do mesmo modo que nós temos seus genes. Ora, utilizando a mesma escala comparativa, vamos dividir o dia em que o estamos vivendo, 31 de dezembro em 12 horas, das 6 da manhã até as 6 da tarde, desde a saída do sol, até o pôr do sol de hoje, às 7 da manhã, descobrimos o bronze, a escrita e a roda. Às 8, começamos a construir cidades. Pouco depois das 11, aprendemos o modo de derreter e forjar o ferro. Entre as 1 e as 2 da tarde, os antepassados gregos meditam sobre a natureza do universo, desde o átomo até a viagem espacial. Por volta das 4h30 da tarde, saímos de uma histórica, a Era da Escuridão, e começamos a desenvolver o legado científico da Grécia. Às 5 da tarde, os exploradores navegam pelos oceanos, abrindo novos continentes. Já no crepúsculo, roubamos o fogo atômico de Prometeu e, finalmente, nós voamos para a Lua. Tudo acontece na última hora do último dia deste grande ano. Se tudo o que está acima é certo, então a história do homem não tem paralelo quanto à sua evolução. O cavalo precisou de 60 milhões de anos para se tornar o que é agora. O antepassado do antílope viveu há 150 milhões de anos, e os seus descendentes mudaram muito pouco. Há algo estranhamente real na imagem de um animal, que trepava em árvores e que, em 2 milhões de anos, torna-se um bípede, capaz de construir máquinas para navegar pela água, rolar sobre terra, ou voar pelo ar ou pelo espaço interplanetário, enquanto os seus atrasados primos saltam ainda de árvore em árvore. É difícil acreditar que a história do homem seja tão curta, enquanto a do cavalo é 30 vezes mais longa. Voltando à nossa recente origem, parece que o homem de Cro-Magnon não podia ter implantado os seus talentos artísticos, sem uma herança proveniente de outro ciclo de civilização, do qual nada sabemos. Também, nós não poderíamos ter alcançado a Lua, sem o legado biológico proveniente do Cro-Magnon. Apenas provas materiais provenientes da história podem transformar esta especulação em uma verdade científica. Mas o que sabemos permite-nos já supor que a rota evolutiva da humanidade é muito mais longa do que é considerada na atualidade. A antiguidade do homem. Será que a nossa evolução tão rápida foi de fato acelerada por mais de uma civilização galáctica, milhões de anos mais antiga do que a nossa? Somos, talvez, uma simples propriedade ou fazenda, meditava Charles Strong, uma propriedade de uma supercivilização cósmica, que cria deuses a partir de macacos. Pense nisso. Fim deste podcast. Em breve, retornarei com mais informações, raramente divulgadas nas mídias abertas. Você acabou de ouvir, podcast 75. Desperte, de macacos, a deuses, saia da mentira aqui evolutiva. Compartilhe essa semente de conhecimento com seus amigos. Vamos levar informação a todos os cantos do planeta. Conheça nossos outros canais, ambos com conteúdos muito interessantes para você: o Arauto dos Intervenientes, Aliança e a Lei do Uno, Verdade Exposta, e nosso novo canal, Senhor Black, Hangouts e Lives. Visite nossos canais parceiros, com muita informação de qualidade a todos vocês, links também na descrição deste vídeo. Por favor,
Inscreva-se e ative as notificações. Até o próximo vídeo, e namastê a todos.